e sejam muito bem-vindos ao Além do Microscópio Podcast, o podcast onde a gente fala com personalidades, nomes da área da biomedicina, da área da saúde. Eu sou o Vitor. E eu sou o Caio. E hoje a gente está com um convidado ilustre aqui. Gostaria de se apresentar? Pode falar. Pronto. Professor Jair, ele é o presidente do Conselho Regional de Biomedicina e ele está aqui hoje para falar um pouco sobre a história dele, né? Exatamente. Recebi esse convite dos meninos aqui do podcast e Além do Microscópio, por sinal, um nome bem Legal, instigante, né? Né? Adorei a ideia. E estou aqui para falar um pouco sobre a minha história. Estou à disposição, sou um caruaruense, biomédico por amor, vivo da biomedicina e vamos falar um pouco dos bastidores hoje. Pois é, porque a gente sempre comenta que, é o que eu estava até falando agora há pouco, sobre trazer essa sensação de herói que a gente tem. Porque a gente já vê o profissional biomédico, o professor Djair, como o doutor Djair. Mas como é que começou, Djair? Como é que foi esse trilho a ser traçado por ali, aquele caminho? Já tinha esse interesse por biomedicina? Pois é. As infecções urinárias talvez tenham me levado à biomedicina. Muito jovem, com 7 anos de idade, 8, eu tive um cálculo renal. Não foi o primeiro, hoje já deve ser o 25º por aí. Rapaz, foi muito, então. Eu sou praticamente uma pedreira. E desse cálculo eu precisei ir ao laboratório fazer alguns exames. E eu tenho um primo chamado Ceciliano Ferreira, que é biomédico, que foi pioneiro na biomedicina aqui em Caruaru. Só existia o laboratório de Ceciliano e um outro que eu nem lembro agora qual era. E aí, chegando lá, eu fiquei observando, as portas elas ficavam entreabertas, e eu aguardando na recepção, e ele era primo do meu pai, na verdade. E eu fiquei vendo ele olhando no microscópio e fui me encantando com aquela cena, né? E ele chegou à recepção e disse para minha mãe, Júnior, você quer dar uma olhada? Socorro, deixa ele vir aqui olhar. E aí eu fui lá ao microscópio olhar. E ali eu acho que eu comecei a me encantar pela biomedicina. Chegando lá pelo segundo ano do colégio, eu percebi que existia um curso específico para atuar em análises clínicas, que era a biomedicina, através de uma professora minha chamada Terezinha Almeida, já falecida, uma grande sumidade em português aqui em Caruaru. E daí por diante eu comecei a me interessar pela biomedicina e fiz vestibular na Universidade Federal de Pernambuco, foi aprovado e segui a carreira, com grande encantamento. Então, muito interessante saber assim, desse gosto por análises clínicas, né? E, assim, é uma visão até que o pessoal tem, que toda vez a gente ressalta, a biomedicina é só análises clínicas, é só aquela coisa em específico de ficar olhando o microscópio, mas a gente vai além do microscópio, né? Que nem aqui no podcast. E, assim, a gente sabe que, por exemplo, seu mestrado, doutorado, vai para a área da biotecnologia também. E como foi saber que tinha mais coisa do que análises clínicas nesse começo? Pois na época que eu era graduando em biomedicina, não tínhamos tantas habilitações, mas já existia acupuntura, já tinha um ou outro que atuava em saúde pública, já tinha uma ou outra pessoa atuando em biotecnologia, mas não existiam ainda as habilitações, tínhamos pouquíssimas e atuávamos mais em análises clínicas. Daí por diante, depois de 10 anos, aí começaram a surgir realmente muitas habilitações na área. Então, terminando a faculdade, eu fui trabalhar, precisava sobreviver, né? Fui trabalhar no laboratório lá em Belo Jardim, que era do meu primo, né, Siciliano. E aí lá eu dormia no laboratório, fazia praticamente de tudo, né? Eu fazia a coleta, eu lavava o material, eu fazia os exames, eu digitava. E foi a minha primeira escola, realmente, foi esse meu primeiro trabalho. Depois eu resolvi voltar para Recife, onde eu tinha estudado, e fui fazer uma pós-graduação e trabalhar também. Lá eu dava plantões, né, no IMIP, no antigo Megalab, que era um laboratório que dava suporte à Esperança. Dava plantão no Neuro, Hospital Neuro, que existia lá na Caxangá, hoje não existe mais. A gente vai ficando velho, as coisas vão deixando de existir, né? Então, nessa seara, eu comecei a perceber que eu precisava dar uma diminuída no meu ritmo e ter mais qualidade de vida, porque eu saía de um plantão para outro e fazendo a pós-graduação em citologia. Então, quando eu terminei a pós, aí eu voltei para Caruaru e abri um laboratório só de citologia, porque eu não tinha como investir tanto, né? E na época, a citologia, você com uma impressora, um computador, um microscópio e uma bateria de coloração, você tinha um laboratório.
que é que eu falo? Não, Pois é. O que é que eu Caio falo? vive falando Eu dessa vivo área, falando isso. inclusive professora Adria, mais uma vez, né, que também está por outra dentro dessa área de vírgula aqui. citologia. Então, pronto. É E a importantíssimo. partir daí eu comecei com o laboratório e a citologia pagou a ampliação do meu laboratório. Eu passei a fazer tudo de análise clínica dentro do laboratório. Poxa, massa. Mas aí durante essa minha passagem pelas análises clínicas, eu, que sou espírita, estava fazendo um curso, o estudo sistemático da doutrina espírita, e precisava apresentar um seminário. E aí onde é que eu vou conseguir uma transparência? Eu morava aqui pertinho da faculdade, aí eu disse, eita, Morgana, que era a coordenadora do curso de biomedicina, que estava iniciando aqui na SES, que ia iniciar, pode conseguir, que eu sabia que ela estava aqui. E aí eu vim pedir uma transparência, e ela disse, olha, vai ter seleção para a disciplina de matemática aplicada. E eu odiava matemática. Por que você não vem fazer? Eu digo, olha, matemática não é minha praia, principalmente derivada, limite, integral, função, logaritmo, que isso aí é cálculo da engenharia. Aí ela disse, não, mas se você passar na seleção, você vai poder realmente moldar o conteúdo programático e trazer mais para a biomedicina. Eu disse, não, beleza. E a partir daí fiz a seleção e comecei a ensinar aqui. Então, através de uma transparência, que na época usávamos o retroprojetor, não tinha data show, né? Eu me liguei à SES e hoje estou aqui há quase 20 anos, pertinho de completar os 20 anos. Um dos primeiros Então, o senhor tava professores, realmente né? aqui desde o começo, né? Eu acho que dos que estão aqui, eu sou o mais antigo. E como foi ver essa construção do curso, assim, Pois é. como primeiro professor? Basicamente, o senhor acompanhou a biomedicina crescer, Acompanhei. Realmente Tanto a na gente SES teve como na área de muita. atuação. Isso, a gente teve muitas evoluções aqui. Inicialmente tínhamos só uma habilitação, formávamos apenas com uma habilitação e aí fomos progredindo. Não tínhamos um laboratório, né? A gente alugava um espaço no próprio laboratório do Siciliano. Depois Legal. tivemos um outro aqui nesse prédio, um outro ambiente, mas não comportava tudo. Aí quando a SES resolveu construir aquele prédio lá para os laboratórios. Então, ali eu tive a oportunidade, era coordenador dos laboratórios, eu tive a oportunidade de ajudar na estruturação, planejar cada lugar de tomada, a estrutura de retirada de lixo, todos os detalhes. E naquele espaço, a gente começou a incrementar também a biomedicina da SES, pensando em novas habilitações. Foi quando a gente incluiu a citologia, o banco de sangue, a saúde pública, e aí a gente foi amadurecendo cada vez mais o curso. Interessante, interessante. Pois é. Quanto à área de mestrado, como é que chegou no mestrado, Pois doutorado? Eu tive uma história interessante com as pós-graduações, porque eu já era pós-graduado em citologia e, à época, a ACES contratava pós-graduado. Mas, você entrando aqui, você tinha que pleitear algo mais. Sim. Então, eu pensei, eu vou fazer um mestrado, só que trabalhando com o laboratório, dando aula aqui e ainda ter que estudar para uma seleção do mestrado. Meu Né? Deus, é bem muita tumultuado, coisa. mas... A história é a mesma para todo mundo, né? Pois é. Exatamente. Não, e a gente comenta, inclusive, assim, a questão de quando a gente está dentro da faculdade, a gente quer fazer de tudo, né? De projetos, de extensão, de tudo. Inicia, E tem tudo que tiver para fazer. Tudo. Pois é, tudo. Porque... Mas isso aí já é um treino para a vida É, para verdade. tudo. Né? pós-formatura. Nem se engane, vai só piorando. Mas isso influenciou também essas coisas tipo extensão, a fazer o Sim, mestrado, sim. a área específica? Sim, na época que eu estava na faculdade, eu já atuava com microbiologia, e tanto é que eu fiz a seleção para o mestrado em microbiologia. A área de concentração, mas foi em biologia celular. E aí depois eu continuei trabalhando com fungos, que era a minha área de paixão, e fiquei trabalhando, fiz o mestrado o doutorado ainda em biotecnologia, mas o primeiro não foi em biotecnologia. Como já falei, já havia conversado com vocês em outro momento, eu fiz um primeiro doutorado que deu errado no final, e esse sim era com fungos, mas aí eu tive que partir para a área de biotecnologia, foi uma oportunidade, e aí eu terminei o doutorado lá na Federal com biotecnologia. Mas realmente a graduação influencia a gente, porque eu já tinha trabalhos na área de micologia, alguma coisa ligada à biotecnologia, já vai confluindo. Fazendo o caminho. Isso. Eu acho incrível essa questão de pegar alguma coisa e ter esse gosto, né? A gente até brinca, tem sempre uma cadeira, por exemplo, que fica no nosso pé, e quando a gente para perceber, a gente gosta tanto dela que vai para essa área depois. Pois é, eu sinto muito isso também, que durante o curso eu fui me identificando com várias áreas, né? Trazendo um pouco da minha experiência também.
Eu entrei aqui pensando em microbiologia, pensando bem focadozinho em microbiologia. Aí hoje, provavelmente, eu já estou saindo aqui com a cabeça muito voltada para a saúde pública, que eu sei que o senhor também tem... Tem um pé muito grande na saúde pública. E citologia. Pois é, rapaz. Eu acho que é importante a gente ter, enquanto a gente é graduando, esse foco de pensar o que é que eu quero para mim. Mas eu lembro de uma disciplina dessas sociais que tem no curso de biomedicina, não sei se era ética, enfim, qual era, se era antropologia, acho que era antropologia. Certo. E aí a professora fez uma roda de conversa e ela perguntou o que é que cada um planejava para a sua vida. E aí, à época, acho que quarto, quinto período, eu disse, olha, eu quero terminar o curso, quero fazer uma pós-graduação em análises clínicas, já verifiquei que tem uma pós lá na USP, já sabia até qual era a pós que eu queria fazer, e depois eu quero ter o meu laboratório. Não fiz a pós, não fui trabalhar no meu laboratório, porque não podia montar de imediato, né? Muda. Mas eu acho que esse foco é importante. Como também eu acho que a gente não deve descartar nenhuma possibilidade quando a gente está na graduação, porque a gente não sabe o que é que vem depois, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de valorizar tudo que a gente vê na graduação, porque depois as portas se abrem onde a gente menos espera. Pois é. Foi o exemplo da saúde pública que você falou. Eu já, com o meu laboratório, ensinando aqui, e aí um amigo que trabalhava na Secretaria de Saúde de Pernambuco, doutor Ovídio, que já foi inclusive membro do conselho, ele disse, Jair, o que é que tem aí na tua terra que o povo não está se inscrevendo para essa seleção pública? Na época, Eduardo Campos fazia uma seleção pública. Hoje em dia, ele disse, divulga essa seleção aí, por favor. Aí eu olhei o edital e disse, oxi, divulgar para ninguém, isso me interessa. Eu ainda divulguei para algumas pessoas, mas não divulguei amplamente e fiz a seleção e fiquei em segundo lugar. Em seguida, o primeiro lugar resolveu assumir uma outra oportunidade e eu assumi a gerência regional, sabendo mais teoria do que prática em saúde pública, mas na prática a gente acaba aprendendo muito. E aí eu fiquei 9 anos à frente da gerência regional de Caruaru, que é a maior GERES do nosso estado. Tem 32 municípios. Pois é, falando sobre quarta GERES, eu acho que seria interessante o senhor falar dela, né? O que é a GERES? O que é a quarta GERES, exatamente? Pois é, a GERES é uma coordenação das políticas públicas do estado que são implementadas dentro da região. Quem planejou isso, organiza os municípios pelas suas afinidades econômicas, culturais, geográficas e, sobretudo, malha viária. Sim. Então, aqueles municípios que têm maior comunicação, maior relação, eles se encontram numa só região. E quando vem uma política, quando vem um recurso para distribuir, para implementar salas de parto, para implementar o SAMU, por exemplo, eu tive a oportunidade de implantar o SAMU da Quinta GERES, já estando aqui em Caruaru, a gente pega essas normas e vai ao município para orientar os secretários de saúde, as equipes técnicas e, inclusive, para fazer portarias junto com esse pessoal, para fazer as resoluções e aprovar dentro da CIR, que é a Comissão Intergestores Regional. Sim. E a gente vai coordenar e fiscalizar toda a implementação das políticas públicas na região, onde compreende os 32 municípios, do exemplo da quarta GERES. Então, funciona dessa maneira, dando apoio técnico e também até com a área laboratorial. A gente tem lá laboratório. Esse laboratório ele é destinado à saúde pública. Inicialmente, ele tinha um papel desviado da função, porque fazia exames clínicos com o objetivo de clínica. Entendi. Hoje, não. Todo o estado de Pernambuco tem os laboratórios regionais exclusivamente para a saúde pública, assim como o LACEN. Então, esse é o papel da Regional de Saúde. Interessante. E como é que foi, né, essa experiência de, assim, gerenciar? Porque eu acho que a gente vê, que nem o senhor falou, que a diferença do papel para a diferença da prática é totalmente outra. Totalmente. Então, assim, quais foram as dificuldades, os desafios em ver ali realmente dizer, olha, na prática eu não aprendi isso, mas aqui tem que ser desse jeito? Primeiro a gente precisa se preparar. Então, quando eu entrei na regional, tive que mastigar portaria, resolução, o tempo inteiro. Estudava à noite para chegar na reunião no dia seguinte e convencer secretários, convencer a equipe técnica empoderada daquele assunto.
E aí a gente começava a discutir, você vai aprendendo com os pares, tem pessoas muito experientes na saúde pública aqui em Caruaru e na região, e a gente vai aprendendo. Então você acaba se estruturando dentro do próprio sistema. E vem coisas novas que você nem imagina, e tem que começar a estudar aquelas portarias e colocar em prática. Então, a experiência é fantástica. Sempre que eu estive à frente dessa gestão, a gente também é obrigado a estudar um pouco a área administrativa para entender o que é um recurso, como é que se gasta, o que é uma licitação, mas não é nada do outro mundo. Coisas que a gente, tendo força de vontade, busca e consegue. É muito legal que a gente teve a vivência de ter uma cadeira, né, sobre políticas públicas e foi um mundo assim que a gente fica olhando, certo? Biomédica pode atuar e fazer isso muito bem, até porque, como a gente já falou em outros podcasts, a gente tem um ponto de vista abrangente, muito abrangente da saúde em si, da área da saúde. A gente vive comentando aqui, a gente consegue ter um papo com qualquer pessoa de qualquer área da saúde, porque a gente vê um pouco da realidade de cada um e traz para a nossa também. E saber como funciona um sistema, uma rede, desde a UBS, né? Até relembrar a aula que o senhor deu, que para mim, quando a gente viu aquela rede, se eu não me engano, era de emergência. Urgência e emergência. Eu disse, olha, que legal, tipo, é um ponto de vista da área da saúde que eu nunca tinha parado para pensar. E quando a gente teve esse contato com rede, aí eu levei isso para outros cantos também. E simples, mas essencial, né? Exato. Realmente é uma vista que precisa ter. Exato. E não é à toa que hoje os residentes biomédicos estão se destacando bastante dentro da residência e nas unidades. Eles se tornaram essenciais hoje dentro das unidades básicas. Pois é, os tenho muita vontade que acho incrível a questão dessa seleção que a SES tem, né, inclusive. E assim, a gente tá até vendo que em outros lugares como São Paulo, Paraná, estavam comentando, inclusive. O pessoal, grandes páginas do Instagram de biomedicina estavam publicando por aqui. Pois eu já tive a oportunidade de dar palestra sobre saúde pública como biomédico em vários congressos fora de Pernambuco. Amanhã mesmo estou indo para o Rio para dar uma palestra de saúde pública no Congresso Brasileiro de Biomedicina. Ah, legal. E aí, todas as vezes que eu dou essas palestras, eu já dei o ano passado no Rio de Janeiro, nessa mesma época, é impressionante como as pessoas procuram para entender como é que o biomédico atua, quando é que vai ter seleção na residência lá, que eu vou fazer, porque essa oportunidade realmente ela é muito escassa. Sim. Tem poucos estados, tem o Pará, que oferta vaga, aqui em Pernambuco, o Ceará também tem algumas vagas, já escutei falar de uma residência lá, mas a SES realmente é pioneira. A gente desbravou e deu essa oportunidade aos biomédicos e vem dando certo. Que bom. Mas já dei palestra em Santa Catarina, em Florianópolis, a sala com 220 pessoas lotada, o pessoal fica encantado. Palestra para biomédicos e eles ficam realmente encantados com a atuação nessa área. Que bom. Incrível. E Djaí, quando o assunto é desbravar, né? Tá aí no conselho, desbravando tudo que é a área pra gente. Como foi esse processo de chegar no conselho, de virar presidente do conselho? A gente já tem aqui estruturado basicamente uma carreira acadêmica, uma carreira profissional, bem no começo, mais voltada para o serviço. E agora, como é que chegou no cargo de presidente do Conselho Regional? Escutei um dia desse alguém falando que muitas vezes, para se ter paz... Foi até Clóvis Nunes falando que o antônimo de paz não é a guerra, mas também o antônimo para você estar em paz, você não pode estar na inércia. Então, foi não ficar na inércia que me trouxe a tudo isso. Na época que eu tinha um laboratório de citologia, alguns profissionais médicos rejeitavam meus laudos e eu decidi judicializar. Para isso, eu entrei em contato com o conselho. A gestão da época do Conselho Regional não me deu nenhum apoio. E o Conselho Federal me deu um apoio, mandou material e eu fiz uma ação. Ao final de todo esse processo, o médico se desculpou e disse que nunca mais voltaria um laudo meu e resolveu o problema. Depois de 2, 3 meses, depois eu já estava com 25 ginecologistas mandando citologia para mim. E houve uma eleição para o Conselho Regional. E aí alguém lá do Conselho de Funcionário disse, olha, Djaí, ele gosta de brigar pela biomedicina. Ele fez essa ação e tal. Vamos convidar ele para a chapa? E aí eu fui convidado para ser conselheiro e representar o interior
aqui Caruaru e a Redondeza. E aí eu assumi o cargo de conselheiro e fiquei durante 3 mandatos apenas como conselheiro. Quando houve uma intervenção lá no Conselho Regional, a essa época eu já estava como conselheiro federal, e o presidente do Conselho Federal deixou a equipe de intervenção durante 1 ano dentro do Conselho. Depois ele foi fazer uma comissão local para gerenciar o Conselho ainda em intervenção. E aí ele me escolheu para assumir como presidente na intervenção. Eu ainda tentei trazer alguns colegas conselheiros que estavam fora. Ele me deu essa abertura. Acho que só 1 ou 2 quiseram. E a gente assumiu durante 1 ano, fizemos eleição, aí eu tomei gosto e me coloquei em cabeça de chapa, né? E estamos agora no 2º mandato. Mas foi através dessa proatividade em busca de lutar pela biomedicina que eu cheguei ao conselho. E em nenhum momento eu busquei tomar lugar de presidente na época, quando era meu querido presidente Luiz de França, porque eu achava que ele conduzia bem o conselho, e ele conduzia sim. Mas houve essa oportunidade, e aí eu assumi, tomei gosto, e agora estou na gestão, frente, batalhando pela biomedicina. Eu acho importante a gente só voltar um pouquinho para a gente falar qual o papel do conselho. Porque para o pessoal que está entrando aqui no curso, agora, a gente fica meio perdido com essa parte mais profissional, até porque vai ter a parte de integrar isso dentro da faculdade também. O papel do conselho, diferentemente do que muita gente pensa, é o papel de fiscalizar, de garantir à sociedade que o profissional está fazendo o seu trabalho corretamente e de forma ética, tecnicamente e eticamente. Além disso, orientar. Se resume basicamente a isso. No entanto, nós temos uma profissão ainda pequena diante de outras. Só para você ter ideia, essa semana a gente estava vendo, em todo o Nordeste, a gente só tem 20 mil biomédicos. Isso eu acho que é suprido pela OAB Caruaru, em advogados. Realmente. Então, é uma profissão pequena. Então, se nós não fizermos mais do que nossa obrigação, a profissão acaba prejudicada. Então, nós investimos com a equipe de advogados para pleitear por vaga em concurso. A gente tenta dar treinamentos. Isso está sendo ampliado a partir do próximo ano, quando a gente assumir, se mudar para a nova sede. A gente vai fazer treinamento gratuito para os biomédicos, inclusive de forma remota, que a gente vai ter um auditório legal, a gente vai ter equipamentos para fazer isso. Mas a gente tem ainda mais o que fazer. A gente divulga a profissão nas prefeituras, porque se a gente divulga a profissão e tenta garantir o biomédico no plano de cargo e carreira do município, a gente garante que, se houver concurso, o biomédico será contemplado. Então, criamos um material chamado Painel da Biomedicina, foi uma ideia que eu tive, onde tem todas as habilitações, toda a base legal da biomedicina e, no final, um projeto de lei. Esse projeto de lei ele é usado para criar o cargo de biomédico nos municípios. Legal. A gente financia alguns conselheiros para estarem rodando todos os estados e municípios desses estados e divulgar junto à secretária de saúde, prefeito, secretário de administração e brigar pela implementação desse cargo do biomédico. Mas, resumidamente, o papel do conselho é apenas fiscalizar e orientar. Mas a gente estende bastante, senão a categoria fica prejudicada. Pois é, que bom, né? A ideia é sempre trazer mais pessoas, né, para essa área da biomedicina, porque é uma área que, querendo ou não, além de ser nova, né, relativamente com outros cursos, é uma área de atuação que poucas pessoas sabem. A gente sabe que agora está crescendo mais, a questão do mercado. Tem a questão da busca por participação em, por exemplo, Enem, essas coisas, que está cada vez mais em alta a biomedicina. Então, sendo que sempre foi visto como uma área de se esconder atrás de laboratório e hoje em dia está virando totalmente outra coisa. Tá um foco com as pessoas, com a saúde, né, a atenção pública. Cada vez mais a gente está caminhando para isso, né? Que eu acredito que é onde a gente deve estar mesmo. As habilitações elas têm trazido um ar diferente para a biomedicina. Um exemplo bem conhecido é a estética, né? Hoje, dentro da estética, você consegue empreender e sair daqueles limites de salário que normalmente as pessoas têm. E tem uma lucratividade muito mais alta, tem uma independência muito maior.
Isso tem encantado muita gente e as pessoas têm procurado bastante a estética. E eu fico muito feliz que elas estão conseguindo suas independências através da biomedicina, seja na estética ou em outras áreas. Temos exemplos variados de pessoas que entram em outras áreas e desbravam e conseguem realmente uma independência e um alcance financeiro muito alto. Mas a gente ainda precisa brigar muito por isso. A gente fala que até que tem agora biomédico na Antártica. Né? Pois Aqui. é. Pois é. Incrível. Tem na Antártica, tem biomédico no Arizona. Pois é, vocês viram, né? Fazendo um trabalho belíssimo, científico e também super bem financeiramente. Isso é muito mérito, bom. Tem muito exemplo bom. Tem muito exemplo bom. Inclusive, Onísio, que de vez em quando aparece aqui a gente comentando, sinta-se convidado algum dia a passar aqui no Brasil, vir aqui no podcast. Para quem não sabe, é um egresso da SES, né? Pois é, um egresso da SES e que se aventurou com algo totalmente inovador, né? Lá para 2014. Da saúde pública, né? Da saúde pública. Inclusive, ele faz até o uso de wearables, que são aparelhos que a gente usa, por exemplo, para aprender a jogar tênis. Mas só que ele usou isso voltando né? Justamente para a questão da saúde pública. É muito interessante o trabalho dele. Pois é, incrível. E, assim, essa questão realmente de avançar, sair dessa bolha que cresceu muito, né, realmente a biomedicina. E acho muito incrível, realmente, a ação do conselho de trazer esse pessoal que é de fora. Realmente é um mérito, porque é que nem estava comentando, a questão de o pessoal de direito só aqui em Caruaru já chega a ser gigante comparado. E biomedicina precisa disso. Precisa dessa atenção. Se mostrando, assim. Tanto é, meninos, permitam chamar de meninos, pelo carinho que eu tenho por vocês, que hoje a gente também dá um apoio muito forte às associações e sindicatos. Dentro dessa gestão, a gente está conseguindo implementar sindicatos e associações em todos os estados. Que bom. Porque eles complementam esse papel do conselho, fazendo a parte social, a parte científica, a parte trabalhista, eles que têm a legitimidade para fazer o que a gente não pode fazer. Que muitas vezes a gente entra no concurso judicialmente e o juiz nega. Por quê? Porque a gente não tem legitimidade para aquele tipo de reivindicação. Sim. Então, a gente tem feito também esse papel de implementar sindicato e associação. Interessante. Agora, vamos mudar um pouquinho a conversa, né? Como foi a primeira experiência de docência? Rapaz, sempre é difícil. Por mais que você tenha alguma habilidade de falar em público, quando você se posta na frente de 40 alunos, você sabe que a todo momento você pode estar sendo testado. Então, são noites e noites de estudo e de preparação da aula e do conteúdo para você chegar ali e se postar. Depois não, porque você domina, você já tem jogo de cintura, você sabe que não é onipotente, que você pode não saber de tudo, mas o início é difícil. Então, cada aula é quase uma noite sem dormir. É muito semelhante com o que a gente viu dos outros professores também. Pois é, eu faço essa pergunta, até porque às vezes a gente não tá tão dentro da vida do professor e também não sabe quais são as dificuldades, os problemas que ele enfrenta, né? Pois é. Então é importante a gente saber, porque do mesmo jeito que a gente quando tá entrando em uma matéria nova, ou então a gente quando tá entrando num curso novo, a gente fica muito perdido, fica preocupado, não sabe como é que vai ser, não sabe como é que será, então... bem semelhante. Sabe quando vocês vão preparar um seminário? Pronto. É um pouquinho melhor, tá? Porque você já é um profissional, você sabe que está ali... Já tem a bagagem. Já tem a bagagem, que sabe do conteúdo. E você sabe também que não pode demonstrar essa ansiedade, esse nervosismo. Eu acho assim que é uma via de mão dupla, né? A gente acaba, como aluno, claro, aprendendo mais, mas a gente vê também professores dizendo: olha, tal aluno falou uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida e eu vou pesquisar isso depois para saber. Então, eu acho que turma varia muito, né? Então, tem aquela ansiedade de primeira turma e a gente sente isso quando é monitor. É o mais próximo que a gente chega, né? Realmente tem uma semelhança grande. E ser professor é muito gratificante. Primeiro, porque a gente vê as pessoas que nós contribuímos um pouquinho crescerem bastante. E só cresce quem quer crescer. Tem esse detalhe, tá? Tem isso também. Quem não se dá bem na profissão, na maioria, porque não se preparou bem. E você vê também que é uma oportunidade constante de aprendizagem. Semana passada, estávamos eu e Franklin, antes de entrar numa aula, pesquisando um assunto e eu descobri coisas que eu nunca imaginei da área de vacinas. A gente estava estudando sobre HPV, vacina de HPV. Sim. E ficamos com algumas dúvidas sobre a terapia
de pacientes que já são positivos para HPV e que fazem a terapia. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso e descobrimos coisas interessantíssimas. Então, é uma oportunidade que você tem constantemente de se atualizar. É muito interessante. E a saúde atualiza o tempo todo. Pois a pessoa bate o olho e tem uma coisa nova sobre saúde, você fica, meu Deus, eu vi isso ontem. Tem que estar sempre se atualizando. E é muito importante isso. Pois é. E acho que até, como professor também, tem que se atualizar no assunto, né? Às vezes alguma coisa sai, entra em desuso. A gente vê muito isso em parasitologia, por exemplo, né? Alguns métodos deixam de ser utilizados, outros viram padrão ouro. Pois é. Com todo o respeito que eu tenho aos livros, não dá para dar aula mais só com livro, preparando por livro. Toda aula que eu preparo hoje, eu preparo mediante a base que eu já tenho e artigos científicos. Pego logo uma revisão de literatura renomeada daquela situação, daquele assunto. Vou ler a revisão para depois preparar a aula. Porque a gente pega o que tem de mais atual, depois pega artigos específicos sobre o assunto e começa a preparar. Tem que se preparar a aula hoje em cima de artigos científicos. Falando de parasitologia, a gente, durante o curso, a gente se empacou muito com parasitologia. Foi o começo. O começo foi bem tribulado, mas o que é que o senhor acha? Como é que a parasitologia chegou na sua mão, assim? Olha, quando a gente é professor de faculdade privada, de universidade privada, você não pode escolher assunto. É claro que se me chamar para dar uma aula de radiologia, eu vou rejeitar. Mas dessas disciplinas básicas dentro das análises clínicas, dá para a gente se preparar e ministrar aula. A parasitologia é muito instigante. A gente sabe que vem reduzindo cada vez mais o número de profissionais médicos que solicitam parasitológico. Tem municípios que não fazem mais o parasitológico de fezes, mas a gente sabe o quanto é importante, porque as drogas, elas não são uma bomba atômica que mata tudo. Então, muitas vezes é preciso saber qual é o parasito para se adequar ao tratamento. Mas isso muitas vezes é ignorado pela profissão médica. Pois é, e eu acho que isso a pessoa vai pegando com a experiência, né? Também trabalhando, vendo essa necessidade. E como é que o senhor acha que tem a questão do estágio, por exemplo, no começo do curso, ter essa visão antes de virar profissional? Porque eu imagino que é até uma insegurança de muitos que estão aí no curso, estão cursando, tentar entender essa área de prática, porque a teoria parece fácil. Aí você vai lá, você começa a ter essa rotina, você começa a entender outras coisas totalmente diferentes e fica, meu Deus, eu não estava preparado para a prática. O estágio ele é importantíssimo. Tanto é que a gente discute bastante os cursos EAD e eu sou totalmente contra esses cursos EAD sem a participação prática e sem o estágio. Eu acho que pode existir um meio termo, mas garantindo o tempo de estágio totalmente presencial e uma carga horária ainda presencial fora do estágio. Se você está no estágio, você está no seu primeiro momento de profissional. Porque quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente vai ter muitas dúvidas também. Ninguém entra sabendo de tudo. Sim. Então, o estágio ele vai começar a mostrar ao estudante que o profissional precisa estar preparado. Essa percepção que o Vitor falou agora é a percepção que a gente precisa enquanto profissional início de carreira. Que a gente não aprendeu tudo, que a gente não sabe de tudo, mas que a gente pode se preparar. Então, nunca é chato nem é vergonhoso pedir ajuda, é vergonhoso fazer algo errado e ser inconsequente para o nosso paciente. Então, quando a gente tem uma dúvida, pergunta para o colega, pergunta para alguém do serviço, alguém que está fora, porque senão a gente vai cometer um ato que pode ser, inclusive, ser punido pelo próprio conselho. Né? Pois é, pode custar uma vida, né? Eu sempre falo isso, são erros que realmente punem. Custam vidas e assim, que a gente sabe que na área da saúde não pode estar tendo esses erros. Pois é, e nada disso é digno de vergonha, se orientar, pedir ajuda. O que é que uma pessoa me perguntava um dia desse, você tem vergonha de quê? Tem vergonha de alguma coisa? Tenho vergonha de algo que eu fiz de errado, que possa ter prejudicado alguém ou que possa me prejudicar também. Mas o resto, não tenho vergonha de nada. A gente tem que saber o que é certo, o que é errado dentro da nossa conduta e seguir em frente. E no meio profissional é assim que tem que ser feito também. É constante aprendizado e bola para frente. E de Jair, uma coisa assim que acho que todo mundo que está assistindo tem, né, esse interesse de dicas.
como o doutor de Jair já formado, presidente do conselho, o que é que o pessoal pode fazer, pode agregar na vida, algum costume que seja assim, algo que eles consigam fluir, consigam entender, não só como profissional, como cursante, né, como vestibulando. Exatamente. Eu acho que tem duas coisas importantes. Uma delas é resiliência, você se adaptar às suas dificuldades. Outra coisa importante é você ter disciplina. Se você quer algo, você precisa ter disciplina para alcançar aquilo. Você estruturar um plano de como alcançar, dias que você vai estudar, horários que você vai estudar, a disciplina para conseguir colocar em prática, se é um concurso, se é uma seleção para o mestrado, se é uma seleção para a residência. Espera aí, qual o programa aqui da residência? Esse aqui é o barema, esse aqui é o programa que eu preciso estudar para a prova. Sim. Falta quanto tempo? 1 ano e 6 meses, não estou nem formado, começa a estudar. Pessoas que eu vi passando, como Josenildo, foi dessa forma. Ainda na graduação ele me perguntou, Jair, o que é que eu posso fazer? Desse jeito aqui, de orientação que eu tinha para dar. Foi assim que eu passei no mestrado, eu estudava às madrugadas. Eram 20 vagas, eu fiquei em 18º, mas passei. A alegria do primeiro para o último é a mesma. Exatamente. Então, a gente precisa muito dessa disciplina e do planejamento. O planejamento do que a gente vai fazer e a disciplina para pôr em prática. E saber aproveitar as oportunidades. Não ter aquele preconceito, só gosto disso, só gosto daquilo. Apareceu uma porta aqui, vou embora. E, por último, ter coragem. Porque, às vezes, a gente fica acomodado. Eu tenho meu trabalho aqui, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na área de saúde pública, mas eu não vou não, porque pode dar errado. Poderia ter dado errado. Eu fiquei 9 anos. E abriram muitas portas para mim. Então, a gente precisa ter coragem quando a gente quer mais do que a gente tem. Lembrando que querer demais também é ruim. Pois é. Aí é preciso viver. É verdade. Tem que saber conciliar, saber, né, renunciar também a algumas coisas. Bom, só quero lembrar para vocês que eu errei bastante, tá? Quebrei a cara bastante. Mas a vida é assim. Normal. A gente que não tem nem já errou, já acertou. É tentativa e erro, né? Isso aqui não é uma fórmula de vida perfeita, não. Eu estou contando a história de alguém que viveu, que está satisfeito com a sua vida e que teve resiliência, que teve coragem, que teve disciplina, mas que quebrou bastante a cara. E que alguns ainda vão dizer que é sorte, né? Exatamente. Com certeza. E de todo jeito, é isso que a gente quer ver também aqui, né? O podcast a gente criou com esse intuito, que é justamente mostrar para o pessoal que está entrando, para quem já está, o caminho, né? Exatamente, porque é uma coisa que a gente tem dúvida. A gente quer saber não só o final da história, a gente quer saber o começo, o meio e o fim também, que é importantíssimo. Falando nisso, eu acho que a gente pode começar já com o quadro, né? Pois é, a gente tem um quadro aqui. Não, cara, explica aí pra nós. Basicamente, esse quadro é como se fosse um bate-bola jogo rápido. A gente chama ele de Foca na Lâmina, onde a gente vai fazer uma pergunta e o senhor responde com uma palavra ou então uma frase curta. Pois é, bate e volta. Exato. Então, começa agora o Foca na Lâmina. Jair, durante o percurso acadêmico, uma cadeira que o senhor adorou? Micologia. Obviamente, né? Não podia ser outra. Não, claro. Exatamente. Agora, sendo o Carrasco, aqui não gostou de jeito nenhum. Aquela que disse, aí, tem prova hoje. Tem que ser sincero, matemática. E virando professor, né? O que é realmente as ironias já da vida. Justamente com o que a gente já vem para a área de saúde querendo se livrar das exatas, né? Mas se engana. Aí quando chega aqui, tá aqui também. Bom, agora partindo um pouco agora para a área de atuação do biomédico. Uma área de atuação do biomédico. Saúde pública. Cantador. Cantador mesmo. Um perrengue na saúde pública. O evento dos tecidos contaminados no início da minha gestão. Perrengue grande com Polícia Federal, com matérias para Globo News, com matérias para redes locais, delegacia, depoimentos. Foi um grande perrengue, mas foi bom para ganhar experiência. Fortalece, né? Aquela coisa, são situações inusitadas que a gente aprende a lidar com elas porque passou por elas, né? É a blindagem. Sim. E acho que para finalizar aqui nosso quadro, a gente podia pensar, deixa eu ver, um sentimento ou então um desejo para a biomedicina.
um desejo para a biomedicina, ver a biomedicina mais unida do que é hoje. Que eu sempre tenho trabalhado isso em sala de aula, acreditando no futuro. Que a gente olhe para a biomedicina pela biomedicina, não olhando para o próprio umbigo. Tenha certeza que a gente vai estar ajudando a cada um de nós. Exatamente. Mas, infelizmente, ainda estamos um pouco longe disso. Inclusive, passando por um momento bem difícil atualmente. Mas eu acredito que tudo vai melhorar e que, ao longo do tempo, a gente vai estar cada vez mais unido. Com certeza. Exatamente. Eu acho que, inclusive, a união que a gente sente no curso quando conversa sobre realmente biomedicina, o amor de cada biomédico pela área é o que junta a gente, saber que está podendo fazer o bem, porque a gente sabe que cada um tem as suas diferenças, tem seus pensamentos diferentes, mas quando o assunto é biomedicina, todo mundo ali é biomédico, Na paciente. sala da gente a gente sente muito isso, né? Pois é, então eu acho que é esse sentimento que fica. E ainda para encerrar, quando vem a palavra biomedicina na cabeça, o que é que vem? A primeira coisa? Rapaz, minha vida se confunde com a biomedicina. Eu estou inserido na biomedicina de um jeito que eu não consigo nem pensar em outra coisa, em algo fora de mim. Eu penso na minha própria vida quando eu penso em biomedicina. Que incrível, é lindo, lindo. Pois é. Então, a gente agradece mais uma vez pela participação de Jair. Realmente é uma honra pra gente, porque... Inclusive... Convidado de novo já. Pois é, quando quiser já participar. Tá convidado será de novo. Um prazer. Falar de saúde pública também, a gente entrar nessa bolha mesmo, desbravar ela. Podendo falar até com outros representantes do conselho. Sim, com representantes de ética. Pois é, então fiquem aí atentos também, que tem muita coisa que pode vir aí logo mais. E agradecer de novo, né, mais uma vez, porque realmente é uma experiência que pra gente aqui que tá sentado é incrível saber um pouco mais de quem é de Jair. Né? Eu confesso que foi uma oportunidade realmente única. Eu dei mais de 300 entrevistas, mas de todas elas, essa foi uma das mais gostosas, porque eu pude falar da minha história dentro da biomedicina. Incrível, obrigado. Eu pude falar de mim, e é claro que eu me orgulho muito de mim. A gente tem que se orgulhar da gente, né? Pois é a nossa inspiração, né? As pessoas são as nossas inspirações. Exatamente. Então, fiquei muito grato, estou muito feliz com a ideia. Que bom. Obrigado. O senhor gostaria de apresentar alguma rede social, alguma coisa? Eu estou prestes a abrir minha rede social. Pronto. Mas a minha rede social é Dejair LF no Instagram. Certo. E praticamente eu só uso essa. Certo. Pessoal, aí eu estou organizando para começar a abrir, porque normalmente eu tratava ela de uma forma mais intimista e vou começar a ampliar. Estamos todos passando por esse processo. Pois tá todo mundo agora começando a criar essas contas, focar em separar o profissional também do pessoal um pouco. Então, vai estar aí embaixo na descrição. Podem ir lá, dar tanto uma conferida. Tanto o arroba de Jair, como o nosso arroba e o arroba do podcast. Esse eu acho que vale a pena a gente falar aqui. E o da Biomedicina 6 também, né? Esse mesmo, esse é pois importantíssimo. Então vamos lá. O arroba do nosso Instagram é @além.do_microscópio. Eita, já errei. além.do.microscópio. .A6. Pronto, sem erro. É o nome do nosso podcast, mais A6 no final. Vocês encontram. Biomedicina 6, @Biomedicina 6. Exato. E é isso, pessoal. Eu sou o Vitor. E eu sou o Caio. Nós estamos com E eu sou o Jair. Exatamente. E a gente é o Além do Microscópio Podcast. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.